Muito boa tarde, irmãos e irmãs. Para mim é um prazer enorme estar aqui com os irmãos, poder cantar estes hinos maravilhosos, poder louvar ao Senhor com as nossas vozes juntas. E, de alguma forma, tenho ouvido muito falar sobre aqui a Igreja Batista de Sete Rios. Tive o prazer também, nos últimos anos, há uns anos desta parte, pisarmos as mesmas calçadas de Washington, não é? Lá na CHBC. E foi um prazer, foi um tempo abençoado. E os irmãos conhecem bem o pastor Leonardo, que sabem perfeitamente que não dá para passar 2 segundos com ele sem falar sobre Deus, sobre teologia e sobre a Bíblia. Portanto, foi um prazer enorme. E agora estar aqui é um prazer muito, muito grande para mim, falar então sobre este tema da unidade cristã. Irmãos, se nos nossos tempos diários de oração, nos tempos em que nós nos devotamos à leitura da palavra, à oração, quais são os motivos de oração pela Igreja que nós trazemos perante o Senhor? Existem muitas pessoas que padecem fisicamente e às vezes as nossas orações podem ser premiadas com essas pessoas. Podemos trazê-las à mente e levá-las até o Senhor, porque o Senhor cuida delas, para que o Senhor console essas mesmas pessoas. Mas às vezes também podemos orar por mais poder espiritual. Poder para que coisas extraordinárias sejam feitas, para que almas sejam salvas para a glória do Senhor. Ou podemos orar por mais fé, uma fé mais robusta, uma fé que mova montanhas e que possa testemunhar a outros acerca daquilo que é o poder do Senhor e atraia-os a Ele. Ou até podemos orar por um conhecimento teológico mais profundo, para que objeções sejam respondidas com cuidado, com assertividade e com propriedade, para que mais pessoas também possam vir aos pés de Cristo. Todos estes motivos são bons. Todos estes motivos devem premiar as nossas orações. Mas é interessante que quando Cristo orou pela Igreja, orou por um motivo específico. Aquela oração sacerdotal, num momento bastante importante da história da redenção, momentos antes de ir à cruz, de morrer, de ressuscitar, Jesus fez aquela oração por nós conhecida, a oração sacerdotal em João 17. E o tema da oração de Jesus é unidade. Vejam comigo em João 17, versículo 11. Não serão estes os versículos que nós iremos estar a meditar, mas é impossível falarmos de unidade da Igreja sem falarmos sobre estes mesmos versículos. Diz assim, João 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E agora o versículo 20. E não me rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Em apenas 5 versículos, nestes que nós lemos, Jesus menciona 6 vezes a palavra um. 6 vezes. Portanto, não há como fugir a isso. Jesus, neste momento bastante importante do seu ministério terreno, Jesus, neste momento bastante importante, ele ora não por mais poder espiritual, não por uma fé mais robusta, não para que eles tivessem um conhecimento teológico mais profundo ainda, que pudessem responder a todas as objeções. Ele pede por unidade. Unidade. Portanto, é importante para Jesus. E é importante para nós. Unidade. Agora, a pergunta é, conseguimos ver isso empiricamente? Quando olhamos para a Igreja, conseguimos ver unidade? Se olharmos para a história da Igreja, existe uma grande divisão. Existem várias divisões. Uma das maiores divisões, 1054, depois de Cristo.
Dividimos Igreja Ocidental e Oriental. Depois chegamos ao século XVI. Dividimos, a Igreja Ocidental é ela mesma dividida entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante. E depois ainda, dentro da própria Igreja Protestante, aquilo que não faltam são divisões, aquilo que não faltam são denominações, aquilo que não falta são irmãos que se apartam e começam, em espírito divisório, a separar-se. A pergunta que nós devemos fazer é: será que Jesus falhou como nosso intercessor? Será que Jesus falhou como intercessor pela nossa mesma unidade? Assim como, e esta pergunta deve nos inquietar, e assim como qualquer inquietação no nosso coração, nós devemos procurar a resposta no sítio certo, nas Escrituras. Eu convido-vos então a abrir em Efésios capítulo 4. E nestes primeiros 6 versículos nós vamos perceber o que é realmente a unidade, para que nós também possamos procurar essa mesma unidade, para que nós possamos manter essa unidade que o Senhor nos dá. Então, Efésios capítulo 4. E a carta de Paulo aos Efésios é uma carta magnífica. É uma exaltação da noiva de Cristo e é uma exaltação do próprio Cristo. É uma carta fantástica. E à semelhança do que Paulo faz na maioria das suas cartas, ele primeiro fala daquilo que é o sustento teológico, primeiro ele fala daquilo que é o Evangelho, primeiro ele fala daquilo que são os indicativos, para depois então ele começar a aplicar esses mesmos indicativos, para ele depois começar a aplicar essa mesma verdade do Evangelho. E, portanto, nos primeiros 3 capítulos desta carta aos Efésios, nós temos isso mesmo, a glória do plano de Deus Redentor. Um plano magnífico, um plano eterno, um plano sublime de salvação, e depois começamos a ver como isso se aplica especificamente à vida daqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo. E vos vivificou, diz o capítulo 2, e vos deu nova vida pela fé, não por obras, não por aquilo que fazem. Mas não fica por aí. O resto do capítulo 2 diz: vocês agora, que receberam uma nova vida, são juntos uma nova comunidade. Agora não há judeu, não há gentio, a parede que está no meio foi derribada e, portanto, nós podemos dar glórias ao Senhor pela unidade que Ele criou no Evangelho. E quando chegamos então a este capítulo 4, Paulo vai começar a aplicar essas mesmas verdades do Evangelho. Então vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 4, da carta de Paulo aos Efésios, versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez curvar as nossas cabeças em oração. Senhor Deus, aquilo que nós não sabemos, ensina-nos, por favor, Senhor. Oriente todas as coisas, trabalha nos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, ela possa ganhar vida nas nossas vidas. Ó Deus, reconhecemos a nossa pequenez e a nossa limitação e a nossa carência do Teu Espírito. Senhor, auxilia-nos nesta tarde. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Esta primeira exortação, quando olhamos para estes capítulos e este capítulo 4, nós vemos logo uma primeira exortação. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno da vocação ou do chamamento que recebestes. Então, Paulo, depois de tudo isto, depois de todo o sustento teológico, depois de 3 capítulos massivos teologicamente, ele começa a trazer-nos pela mão e começa a aplicar a verdade que ele tinha andado a falar. Eu gostava de fazer 3 perguntas com os irmãos neste mesmo capítulo. A primeira é importante a unidade? Será que a unidade é realmente importante? A segunda é, se é importante, o que devemos fazer? Qual é a nossa parte? E terceiro, qual é o fundamento dessa mesma unidade? Então, primeiro versículo. É importante a unidade? Será que é importante?
Diz Paulo assim: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, a vocação que Paulo aqui apresenta é explicada ao longo dos capítulos 4 e capítulo 5. E o foco destes primeiros versículos, dos primeiros 16 versículos do capítulo 4, é unidade. É unidade. E a partir do versículo 17, ele vai começar a falar de santidade. Notem que ele usa uma palavra muito importante. Ele usa a palavra andar. Não é? Rogo-vos que andeis de modo digno. E no versículo 17, ele volta a usar a palavra andar para dizer: portanto, digo e dou testemunho do Senhor que não andeis. Há um modo certo de andar. Ser filho de Deus, ser crente, ser vivificado, ser nova criatura, ter uma nova identidade, muda o nosso andar. Muda os sítios que pisamos. Muda o nosso rumo, muda o nosso trajeto, muda a nossa jornada. E Paulo diz isso claramente. Diz: andeis desta forma e não andeis desta forma. E os primeiros 16 versículos são para dizer que nós devemos andar em unidade. Nós só lemos os primeiros 6, mas todo o resto dos outros 10 versículos vão sustentar isto mesmo, de que nós precisamos de ser uma comunidade, nós precisamos de crescer em perfeição num só corpo. Há vários dons, pessoas diferentes, precisamos crescer num só corpo. E a partir do versículo 17, então, ele começa a dizer que nós não devemos andar. Não devemos andar como andávamos antes. Nós devemos andar em santidade. Então, o nosso foco é nestes primeiros versículos. O que Paulo está a dizer é: se nós somos filhos de Deus, chamados a viver numa nova sociedade, numa nova comunidade, num novo corpo, nós devemos viver como filhos de Deus. Agora, é importante isto para Paulo ou não? Paulo usa uma palavra que demonstra essa mesma importância. Ele diz: rogo-vos, eu suplico-vos. Tendo em conta tudo o que eu digo agora, que eu disse, eu agora suplico-vos para que vocês andem em unidade, ou andem da forma da vocação com que fostes chamados. E essa vocação é em unidade. Eu rogo-vos, eu peço-vos. Não é algo leviano, é um apelo solene para que eles vivam à luz dessa realidade. Sabem, o que Paulo está a fazer é muito semelhante àquilo que Jesus fez lá no Monte da Transfiguração com aqueles 3 discípulos. No Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estão lá no monte, a certa altura, o que é que Pedro diz? Senhor, é tão bom estar aqui. Vamos fazer aqui umas tendas, vamos ficar aqui, vamos contemplar isto aqui. Olha, vamos ficar aqui. Mas Jesus pega pela mão e traz cá para baixo. Traz para o meio das multidões. Traz os seus discípulos para os sítios difíceis dos relacionamentos, para as complexidades relacionais da nossa vida. E Paulo, depois de explicar de uma certa forma o grande plano de Deus, o soberano plano de Deus, as glórias de Cristo, as glórias da Igreja, e irmãos, eu devo ser honesto, eu, como muitos outros daqui, talvez sejamos muito tentados em ficar nos primeiros 3 capítulos, a mergulhar nas sublimes verdades dos primeiros 3 capítulos. E lá ficamos e dizemos: Senhor, deixa-nos ficar aqui. Deixa-nos ficar aqui nesta profundidade, nesta maravilha, neste plano de eternidade passada, eternidade futura, nestas gloriosas verdades dos primeiros 3 capítulos. Mas agora Paulo diz assim: não, eu rogo-vos que vocês venham cá abaixo. E agora percebam que a vida cristã é vivida com outras pessoas. É vivida em unidade. É importante isto para Paulo. Este rogo é consequência daquilo que está para trás. Paulo começa por esta palavra, portanto, nesta tradução, Almeida século XXI que eu tenho, portanto, outras terão pois, rogo-vos pois. Isto é uma palavra importante. Tenho aqui uma professora de grego, portanto, não posso negá-la. É uma palavra importantíssima. É uma palavra importantíssima nas Escrituras porque conecta 2 ideias bastante importantes. Conecta consequência. O que está a dizer é que, à luz daquilo que foi dito, há uma consequência direta. Há uma consequência direta. Ele conecta aquilo que é a mente, o coração e ambos à vida. É como se Paulo estivesse a dizer: agora vocês estão prontos para ouvir o meu apelo. Depois de tudo o que eu vos disse, depois de todas as verdades do Evangelho que eu vos disse, depois de todas as realidades do Evangelho agora a viver na vossa vida, eu rogo-vos que vocês agora vivam de uma outra forma. Vocês têm uma nova identidade. Vocês precisam de viver à luz dessa nova identidade. Sabem,
os meus pais, eu tive a graça de Deus de crescer numa família onde nos corredores da minha casa nós falávamos de versículos, não é? Nós crescíamos a aprender versículos e isso é uma bênção. E, portanto, a educação dos meus pais sempre foi de alguma forma, também sou o filho mais velho, foi mais restrita, não é? E eu relembro-me de quando ia para determinados sítios, o meu pai chegar ao pé de mim e dizer assim: lembra-te, tu és o Jonatas Duarte. Tu não caminhas por ti só. Tu levas um nome contigo. Tu és Duarte. E por onde quer que tu fores, é esse nome que tu levas atrás de ti. E, portanto, aquilo que Paulo está a dizer é que, à luz desta nova identidade, nós carregamos um novo nome. E por onde quer que nós andamos, nós levamos este novo nome. Bem, nós não levamos o nosso próprio nome, nós levamos o nome de Cristo atrás de nós. E por isso nós temos que andar de uma forma diferente. O mesmo acontece quando comunidades saem do seu próprio país. Quando a forma deles comerem, a forma deles se relacionarem, a forma deles falarem, as pessoas que não são parte dessa comunidade olham para eles e dizem: é assim que os portugueses são, é assim que os brasileiros são, é assim que estes são, é assim que aqueles são. Porquê? Porque nós carregamos connosco outra cidadania. Estamos num país estranho. A mesma coisa acontece com os cristãos. Este país não é o nosso, irmãos. Nós não somos daqui. Somos concidadãos dos céus. E, portanto, esta nova identidade, este novo passaporte, carrega uma nova responsabilidade. É importante para Paulo? Sim. Unidade é bastante importante. O que nos leva à próxima pergunta. Se é importante, se Paulo roga, se Jesus ora, e se isto é assim importante, talvez a unidade seja realmente possível. Como? Como é que esta unidade é possível? Paulo explica nos próximos versículos. Se a mente de Paulo estivesse numa unidade externa, ele traria outras indicações. Não é? Nós, ao olharmos para aquilo que Paulo diz, nós não podemos negar que o que Paulo quer é unidade, não é uniformidade. Ele não quer que sejamos todos iguais. O que Paulo está a rogar não é propriamente que nós sejamos todos exatamente iguais. O que ele está a rogar é por verdadeira unidade. Uniformidade é resultado de esforços humanos e mecânicos. Portanto, se Paulo quisesse unidade externa, seria expectável ver Paulo aqui a dizer assim: se vocês foram agora chamados para esta nova vocação de viver em unidade, portanto, é assim que eu quero que vocês se organizem com esta determinada hierarquia. Há assim, e esta estrutura bastante piramidal, é assim que vocês conseguem realmente ser unidos, é assim que vocês vão conseguir demonstrar verdadeira unidade para fora, mas não é isso que ele faz. O que Paulo aqui traz são características espirituais. Espirituais. Paulo não se foca em estruturas, mas em virtudes cristãs que apontam para viver de uma forma digna do chamado da Igreja de Deus a ser conforme à imagem de Jesus Cristo. Vejam comigo. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão ou gentileza, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 2 apresenta-nos 4 aspectos essenciais para viver, para manter a unidade. 4 aspectos. O primeiro é a humildade. Com toda a humildade. A humildade não era propriamente uma virtude apreciada na grande e cosmopolita cidade de Éfeso. Não nos esqueçamos a quem Paulo está a escrever. Está a escrever esta carta a esta igreja específica. A uma igreja cosmopolita, uma igreja de grande comércio. E uma pessoa humilde não era uma pessoa muito bem vista lá em Éfeso. Será que é muito diferente de hoje em dia, da nossa sociedade do século XXI? Nós gostamos de pensar que somos humildes. Nós gostamos de pensar que somos uma sociedade que cria pessoas humildes, mas cada vez mais criamos pessoas arrogantes. Cada vez mais. Vivemos numa sociedade arrogante e orgulhosa. Somos uma sociedade que vive ansiosa por celebrar os seus feitos. Ansiosa por mostrar aos outros aquilo que é, ou, na verdade, esconder aos outros aquilo que é e mostrar uma outra imagem. E temos uma plataforma fantástica para isso, que chamam-se redes sociais, onde nós podemos promover-nos a nós mesmos, onde nós podemos passar uma ideia de humildes, quando, na verdade, somos puros orgulhosos. E estou a falar da sociedade em geral, mas, infelizmente, isso passa também para a igreja. Isso passa também para nós. Passa também para pastores.
Passa também para pessoas, membros, filhos de Deus, que em vez de cultivarem a humildade, cultivam um orgulho próprio. Cultivam estas características que o mundo também apresenta. Quase que se autocelebram e dizem: eu sou bom, vejam o local bonito onde eu tirei as férias, observem o meu corpo, vejam como eu sou altruísta, comprem a ideia de que a minha vida não é tão miserável como ela realmente é. Queremos vender uma imagem. E a Igreja de Cristo deveria ser diferente. A Igreja de Cristo deveria buscar humildade. E Paulo diz com toda a humildade. E Paulo sabe do que está a falar. Paulo sabe muito bem do que está a falar. Lá em 2 Coríntios 4:5, lemos o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos. Somos vossos servos por amor de Jesus. Ou em 1 Coríntios 3:5-7, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crescer e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, quando nós colocamos as nossas cabeças à noite na travesseira, o nosso corpo fica assim horizontalmente colocado, prontinhos para dormir, o nosso pensamento não deveria ser o quão bom nós somos, o que nós alcançamos, o que nós conseguimos alcançar, mas antes, aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 4:7, pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tivesses recebido? Tudo o que temos não é nosso. O que é que nós temos que seja nosso? Que capacidade temos que seja nossa? Não existe nada pior do que um orgulho espiritual. É um orgulho de que nós temos e fazemos alguma coisa quando é o Senhor que nos dá tudo. Desde o físico ao espiritual, desde o respirar até aos dons que o Senhor nos dá para servir a Igreja. Portanto, quem somos nós? Não somos nada, não somos ninguém. O Senhor é que deve ser exaltado. Portanto, dizer, neste sentido, nós precisamos de rogar ao Senhor que nos dê esta humildade para que possamos viver num espírito de unidade. E a natureza do desafio é muita. Por isso é que Paulo diz com toda a humildade. Apenas a que sublime graça do Senhor nos pode trazer esta humildade. Porque nós, deixados a nós mesmos, seremos sempre orgulhosos daquilo que alcançamos e daquilo que temos. Contudo, dizer que apenas a graça de Deus nos pode ajudar não é afirmar que nós somos passivos neste processo. Devemos ativamente buscar os lugares menos honrosos. Nós não somos colocados lá, nós escolhemos ir para lá. Nós escolhemos demonstrar toda a humildade. É ação mais do que sentimento. Segunda característica, a mansidão. Com toda a humildade e mansidão, ou gentileza, dependendo das traduções. E tal como a humildade, a mansidão não era propriamente uma característica muito bem vista lá em Éfeso. Uma cidade comercial, renomada, movimentada, uma cultura bem assertiva, uma cultura de negócio, um manso é engolido. Aquele que é manso, aquele que é gentil, aquele que pensa no outro, é engolido. Os bons comerciantes são aqueles que conseguem levar o seu negócio e vender o seu negócio de uma forma que nem que tenha que pisar o outro. Eu já fui comercial. Já é verdade. Já fui comercial alguns. E eu nunca pensei que conseguisse vingar nesse. Sinceramente. Eu fui comercial porta a porta. Porta a porta. E sabe, o Senhor foi abençoando e eu cheguei a chefe de uma equipa sem nunca perceber como é que eu conseguia lá chegar. Porque eu não tenho à vontade para, muito menos, quando preciso de convencer uma pessoa que ela precisa de uma coisa quando não tem. Ou que não tem, e que não quer, e que não precisa. Mas o Senhor foi abençoando. Agora, a mansidão, os melhores vendedores, aqueles que apareciam sempre nas projeções, não eram propriamente pessoas muito gentis e muito mansas. Eram feras. Que não pareciam, às vezes, externamente não pareciam nada, mas por dentro eram verdadeiras feras, aproveitadoras das oportunidades. Quando Paulo pede a esta igreja que ela seja mansa e gentil, mais uma vez, ele está a dizer que eles precisam de ser uma coisa sobrenatural. Precisa de acontecer alguma coisa dentro deles. Precisam da graça de Deus, da ajuda de Deus, para serem mansos, para serem gentis.
Mas porque manso na Escritura não é propriamente ser fraco. Paulo era alguém que tinha certeza e convicção do seu valor em Cristo. E porque tinha certeza e convicção do seu valor em Cristo, ele não precisava de se sobrepor aos outros. Não precisava de pisar os outros para provar o seu mesmo valor. Ele, por causa da sua certeza que tinha em Cristo, ele poderia até preferir sofrer do que infligir sofrimento. Todos os seus desejos, impulsos, língua, temperamento são mantidos sobre domínio próprio. Irmãos, fundamental para mantermos e alimentarmos a unidade no Espírito é um caráter humilde, gentil, manso. Agora, será que nós somos assim? Será que nós somos mansos ou contenciosos? Humildes ou orgulhosos? A maioria das divisões que acontecem não tem por base grandes divisões doutrinárias. Infelizmente é isso. O que acontece é que a maioria das divisões que acontece, desculpem a redundância, estão focadas no ego e no orgulho próprio. E se olharem um pouco para trás, verão isso. Verão que, às vezes, o ponto doutrinário era apenas e só uma desculpa para se sobrepor ao outro. Para fazer o seu nome maior. Fazer o seu nome reconhecido. Para deixar ali bem claro que é a minha preferência que tem que vingar, é o meu jeito que tem que vingar, é a minha vontade que tem que vingar. Portanto, o orgulho é esta capacidade de nós olharmos para o nosso status, para o nosso dinheiro, para aquilo que temos, para as minhas preferências, para o orgulho familiar ou até o orgulho nacional. E nós dizemos é isso que vai prevalecer em vez da verdade de Cristo, em vez da humildade e em vez da mansidão e da gentileza. Mas Paulo continua, terceira característica, longanimidade. Ou seja, uma longanimidade, uma paciência que se estende. E para manter a unidade é preciso longanimidade. Nós lidamos com muita gente diferente de nós. Nós precisamos de muita paciência. Há aquele irmão, há aquela irmã que é muito diferente de nós. Não tem os mesmos gostos, não tem as mesmas preferências, não tem a mesma história de vida, parece que não temos nada em comum. E às vezes parece que fazem do seu objetivo de vida picar-nos. E nós precisamos de longanimidade, precisamos de paciência para exercer para com os outros. Mas sabem como é que nós temos longanimidade? Quando percebemos que somos nós, homens e mulheres de dura serviço, a quem o Senhor amou, a quem o Senhor teve paciência, a quem o Senhor resgatou. Não é por uma grande força de vontade que nós vamos ter paciência para com os outros, é quando eu começo a ver as minhas falhas à luz do Senhor. Quando começo a ver o Evangelho. E, portanto, por isso é que isto está no capítulo 4. Vem logo após todos aqueles 3 capítulos massivos acerca do meu pecado e da glória de Cristo. Sobre essa grande salvação que eu tenho em Cristo Jesus, não por causa de mim. A nossa tendência natural é sempre demonstrar longanimidade para com as minhas mazelas e as minhas imperfeições. E muito pouca paciência para com os outros. E se tentássemos inverter isto? Pouca paciência para as minhas imperfeições e muita para a dos meus irmãos. Sabe, se nós tivéssemos pouca paciência para as minhas imperfeições e falhas, eu creio que nós iríamos ter muito pouco tempo para as falhas dos outros e nos demorarmos nas falhas dos outros. Porque chegamos à quarta virtude que Paulo apresenta aqui, que é o suportar uns aos outros em amor. É impossível haver unidade sem tolerância e interajuda, sem suporte. Precisamos nos importar com o estado dos outros, precisamos de perceber onde podemos ajudar os outros a florescer, onde podemos ajudar os outros a crescer, onde podemos ajudar os outros quando estão a cabalear. Nós precisamos de suportar os outros, ajudar os outros, carregar os outros. Mesmo que isso aconteça no meio de injúrias, injustiças, erros cometidos contra nós. A unidade cristã envolve perseverança relacional. Perseverança relacional. Humildade, mansidão, longanimidade, suporte mútuo em amor. Portanto, permitam-me perguntar-vos o seguinte. Como é que tu podes quantificar, como é que o irmão ou a irmã pode quantificar o desejo e preocupação em relação à unidade da igreja?
Se nós tivéssemos que quantificar o nosso desejo e preocupação em relação à unidade da igreja, seria fácil? Deixem-me ajudar, tendo por base este texto. O nosso desejo pela unidade da igreja é proporcional à nossa capacidade de suportar uns aos outros em amor. Em sermos longânimos uns com os outros. Em sermos gentis e mansos e considerar os outros superiores a nós mesmos. Isto é caminhar em humildade. Uma coisa é ter boa teologia na cabeça, bem organizada, biblicamente sólida. Outra coisa é aplicar essa teologia quando as pessoas são difíceis. Uma coisa é conhecer Cristologia muito bem. Outra coisa é nós sermos como Cristo. Uma coisa é nós devorarmos livros sobre a paciência de Deus. Outra coisa é estendermos paciência para com aqueles que precisam de paciência. Irmãos, alguns de nós, como eu disse, gostam de ficar naqueles primeiros 3 capítulos, isso é bom. De mergulhar nesses primeiros 3 capítulos, isso é bom. Mas não podemos viver a nossa vida no monte teológico, sozinhos com Jesus o tempo todo. Vivemos entre pessoas, vivemos com outros irmãos, com outras irmãs. E, portanto, isso irá exigir a nossa humildade, a nossa gentileza e mansidão, a nossa paciência, a nossa longanimidade. E algumas pessoas serão mesmo um fardo pesado que nós teremos de lidar. Como é que nós lidamos com aqueles que não pensam como nós, que não oram como nós, que não se vestem como nós, não têm a mesma história de vida como nós? Isso é que é um amor sobrenatural. Sabem, hoje, confesso, sou benfiquista. Hoje jogo Benfica. Não sei a que horas, por acaso não sei. Mas hoje jogo Benfica. Não é estranho estar lá uma bancada toda a gritar Benfica, pois não? Pronto, para quem é Sportingista, ontem jogou Sporting. Não era estranho ver uma bancada do Sporting a gritar pelo Sporting. Porque eles têm isso em comum. Eles têm isso em comum. São todos mais ou menos iguais, vestem-se todos mais ou menos iguais. E têm isso em comum. Sabem o que é um amor sobrenatural? É um amor onde nós somos todos diferentes. Alguns de nós viemos de países diferentes. Temos histórias de vida diferentes. Temos preferências e hobbies diferentes. Uns gostam de desporto, outros não gostam de desporto. Temos até preferências clubísticas diferentes. Temos tanta coisa diferente, mas temos uma coisa que nos une. Jesus Cristo. Isso é sobrenatural. Isso é que nos faz lidar com humildade. Isso é que nos faz lidar com mansidão. Isso é que nos faz suportar uns aos outros em amor. Ter longanimidade uns com os outros. Como é que nós lidamos quando os outros nos ofendem? Quando não temos a nossa preferência? Vivemos também num tempo muito peculiar e particular. Porque a grande oferta de igrejas que existe, e particularmente numa metrópole como Lisboa, pode nos ajudar a não cumprir isto. Sabem? Porque no momento em que eu sou ofendido, no momento em que eu não tenho a minha preferência feita, no momento em que a minha escolha não é a escolha de todos, então eu vou mudar de igreja. Porque eles ali vão fazer aquilo que eu quero. Porque eles ali vão alimentar o meu ego. Sem nós conseguirmos passar por este duro, mas necessário processo de nos suportarmos uns aos outros. Com longanimidade. Com amor. Amor é exercitar paciência, humildade, longanimidade. Irmãos, sempre que encontramos uma igreja local que quer viver numa real e palpável unidade do Espírito, encontraremos ali um compromisso inabalável com estas 4 virtudes. Irmãos e irmãs que cultivam estas 4 virtudes da humildade, da mansidão, da longanimidade e do suportar uns aos outros. O contrário também é verdade. Quando entramos numa igreja onde não procura cultivar isto, nós percebemos, sentimos, é palpável o espírito divisório. Porque eles não são humildes, não são mansos, não são longânimos uns com os outros, não se suportam uns aos outros. Agora, terminamos com o último ponto. Então, qual é o fundamento de tudo isto? Isto depende então de nós? Esta grande unidade depende de nós? Se nós percebermos, talvez uma ilustração ajude, se nós olharmos para a nossa unidade e para isto que nós acabamos de falar, este relacionamento uns com os outros como um barco
no meio de uma tempestade, onde os ventos acometem o barco, onde os problemas vêm e o nosso barco vai abanando e as coisas vão claudicando. Nós olhamos agora para os versículos 4 a 6 como uma poderosa âncora que faz o nosso barco ficar no lugar. É isso que diz. Paulo, nos versículos 4 a 6, liberta a âncora teológica para que a nossa unidade se mantenha forte e inamovível, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das muitas questões uns com os outros, mesmo no meio do caos social, mesmo no meio de diferenças de opiniões ou qualquer outra coisa que nós possamos pensar. Vejam, versículo 4 de Efésios 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Qual é a palavra-chave aqui? Um. Não é difícil, não é? Quantas vezes? Em 2 versículozinhos, 7 vezes aparece a palavra um. Não há como negar. Nós pensávamos que os indicativos já tinham acabado. Paulo dá-nos mais alguns indicativos. Paulo já tinha falado sobre aquilo que nós devemos fazer, aquilo que são os imperativos, aquilo que o Senhor quer de nós por causa da nossa nova identidade, mas ele ainda lança esta âncora para que nós não saiamos do lugar. Nós precisamos desta âncora para viver em unidade. E que unidade é esta? Nós não podemos, obviamente, falar sobre todos estes uns que aqui estão. Portanto, vamos passar rapidamente por cima deles. Eu gostava só de mencionar 2 coisas que nós vemos aqui com estes 7 uns. A primeira coisa é que a unidade cristã está enraizada, fundamentada, sustentada por indicativos. Andar de forma digna da nossa vocação, ser humildes, ser mansos, ser longânimos, suportar-nos uns aos outros, procurar manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, são chamadas à ação. Mas estas coisas não surgem naturalmente em nós. Nós não conseguimos. A paciência não é algo natural. A mansidão não é algo natural. A longanimidade não é algo natural. A capacidade de suportar aos outros não é natural. E, portanto, se estivermos neste barco no meio da tempestade, estas ações seriam como um pequeno barco no meio da tempestade, onde a nossa inconstância vai abanando o barco. Nós às vezes somos pacientes, outras vezes não somos pacientes. Nós às vezes somos longânimos, outras vezes não somos longânimos. E, portanto, o barco vai abanando. O barco vai abanando. Alguns dias podem ser mais difíceis que outros. Algumas pessoas apresentam desafios maiores do que outros. Mas aqui está a verdadeira beleza do poder dos versículos 4 ao 6. A beleza e o poder dos versículos 4 a 6 consiste nisto. Que os 7 uns vão tão profundo que as inconsistências do nosso caráter não podem mudar nenhum deles. Por outras palavras, a âncora teológica da unidade cristã que vemos nos versículos 4 a 6 é tão poderosa, é tão forte, é tão pesada, que nem a nossa falta de humildade pode mudar isso. A nossa mansidão ou a falta de mansidão não pode mudar estas verdades. A nossa falta de longanimidade, a falta de desejo por manter a paz, nenhuma coisa muda o facto de que existe um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um Senhor, uma fé, um batismo e um Deus. E louvado seja Deus por isso. Porque se dependesse de mim, a unidade acabava. Se dependesse da minha capacidade de ser humilde, não haveria unidade. Estas verdades são tão profundas e tão pesadas que o fundamento da unidade é o próprio Deus. Não somos nós. Não é a nossa capacidade. É o próprio Deus. Por isso é que ele diz no versículo 3, esforçando-nos diligentemente para quê? Criar unidade. Nós não criamos unidade. A unidade não é nossa para nós criarmos, nem é nossa para nós acabarmos com ela. Diz para preservar, para manter a unidade do Espírito no vínculo, pelo vínculo da paz. Nós não somos chamados a criar unidade, somos chamados a preservar a unidade. Há quem diga aquele mantra, aquele dualismo entre a doutrina divide e o amor une. Não é nada disso que Paulo está a dizer. O que Paulo está a dizer é precisamente por causa da doutrina que une que nós nos podemos amar. É por causa da doutrina que une. De um só Deus, de um só Senhor, de um só batismo, de um só Espírito. Por causa desta doutrina, fundamentalmente, que nós não nos podemos dividir.
A unidade não é preservada à custa da verdade, mas tem, na verdade, o seu impulso mais forte. Os grandes problemas surgem quando nós tentamos fabricar o contrário. Quando tentamos criar unidade onde o Espírito está ausente. Eu creio que esse é um dos problemas das nossas igrejas hoje. Onde se fala muito de unidade, mas vive-se pouco uma unidade verdadeiramente espiritual. A perspectiva, se olharmos para os meios que apregoam e falam muito de unidade, a perspectiva é totalmente errada. Isto é, nós vamos fazer reuniões de oração, vamos fazer concertos, vamos fazer cooperações entre confissões totalmente antagónicas, onde a verdade nunca os pode unir. Como é que pode haver unidade quando a verdade está ausente? Não pode. É porque a verdade está presente que pode haver unidade, que há unidade. Aliás, a unidade não é uma possibilidade. A unidade é uma realidade. A unidade é uma realidade por causa de Deus, não por causa de nós. Essa realidade não está à mercê das nossas inconstâncias. A unidade cristã é uma realidade do Evangelho, não uma potencialidade, não uma probabilidade. É uma realidade do Evangelho. Então, as ações humanas que acontecem em cima, da qual nós somos chamados a cooperar, as ações humanas que acontecem em cima, na qual nós somos chamados a fazer, não muda nada em relação à âncora que nos sustenta, que é Jesus Cristo. Segunda verdade e última, em relação a estes 7 unos, que são o fundamento da nossa unidade. A unidade cristã está relacionada com a verdade, não com os sentimentos. Notaram outra coisa que estes 7 unos têm em comum? Eles são verdade, quer sintamos que são verdade ou não. Não dependem dos nossos sentimentos. Eles são verdade. Eles são verdade. Dizer que há um só corpo, um só Espírito, fomos chamados numa só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, não muda, quer nós acreditemos nisso ou não. Eles são verdade. Não depende dos nossos sentimentos. A unidade cristã é baseada no que somos, não no que sentimos. Não é baseada naquilo que sentimos. Ai, sinto tanta afeição com aquele irmão, portanto vou ser unido a ele. Não depende do meu sentimento, depende de Cristo Jesus, o meu Salvador. Depende da minha salvação, depende do Evangelho de Jesus Cristo. O fundamento da unidade não são os sentimentos comuns, as experiências, os hobbies, o estilo de vida, o passado, nem mesmo a cultura ou a língua, as inclinações políticas, as preferências. A unidade da igreja é um assunto que diz respeito à verdade do Evangelho. À verdade do Evangelho. Sentimentos vão e vêm, irmãos. Sentimentos vão e vêm. E alguns de nós, talvez sejamos tentados a pensar que não conseguiremos manter a unidade com este ou com aquela pessoa. Mas não depende do que eu sinto. Depende da realidade do Evangelho. Nós não sentimos sempre que conseguimos manter a unidade da igreja. Especialmente com esta, com aquela pessoa, especialmente quando as minhas opiniões não são ouvidas. Porque eu preciso que ouçam as minhas opiniões e só me sentirei bem se ouvirem as minhas preferências. Ou especialmente quando eu não sou honrado. No entanto, uma igreja e cristãos saudáveis e centrados no Evangelho não são cristãos sensitivos. Eles não são guiados pelo que sentem. São guiados pelo que sabem que é verdade. É verdade. Talvez nós não sejamos humildes, gentis, longânimos, ou tenhamos sempre vontade de manter a unidade, mas seremos sempre membros de um mesmo corpo, habitados pelo mesmo Espírito, ligados por uma só esperança, salvos por um só Senhor, teremos uma só fé, imersos num só batismo e adotados por um só Pai. Mas estou prestes a terminar. Deixem-me e permitam-me ir mais longe. Como eu vou embora assim, vocês depois podem lidar com o pastor Leonardo. Mas preciso de ir mais longe. Porque temos falado muito em fazer, em manter a unidade, em trabalhar para a unidade. Mas tanto o pois do início, como esta âncora que Paulo nos apresenta, também nos diz que a unidade não deve ser perseguida a todo custo. A unidade não deve ser perseguida a todo custo. Se a verdade do Evangelho for comprometida, nós não podemos ter unidade cristã.
Se a verdade do Evangelho for comprometida, falta o fundamento, falta a âncora, falta aquilo que nos une, por muito bem que nos sintamos. Mais uma vez, os nossos sentimentos não mudam esse facto. Portanto, nós precisamos de perceber isso, que a unidade cristã nunca deve ser perseguida à custa da verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho é o único fundamento da unidade cristã e os factos do Evangelho é a única âncora. E se não temos a verdade do Evangelho, não existe unidade. Não existe unidade. Irmãos, os sentimentos vão e vêm, mudam a toda a hora, mas a verdade que nós lemos aqui é que as verdades que nós lemos aqui, aliás, não estão sujeitas à mudança. É o único fundamento da unidade. E quando o barco da nossa unidade começar a abanar, lembremos-nos da âncora. De que há um só corpo, um só Espírito. Como também nós fomos chamados a uma só esperança da nossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. Eu acho que o pastor Jonas está com o coração e a mente guiado pela palavra de Deus. Portanto, o Senhor Deus encheu o seu coração. Sua mente está cativa. Portanto, o irmão é a melhor pessoa para orar por nós hoje. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Sim. Senhor, aqui reunidos nós já cantamos, já oramos, já ouvimos a tua palavra. Senhor, nós rogamos que tu nos faças humildes, Sim. Rogamos que tu nos faças mansos, nos faças longânimos, com capacidade de suportar uns aos outros, para que o teu nome seja honrado e glorificado na unidade que temos uns com os outros. Sim. Senhor, que esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é glorificar-nos a nós próprios, o nosso objetivo é que tu sejas glorificado, acima de tudo e de todos. Senhor, abençoa-nos, faz com que esta palavra repouse nos nossos corações e crie fruto. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, oramos. Amém. Amém.